Olá, o Momento Saúde de hoje está aqui no Instituto Penido Burnier para falar sobre a saúde dos olhos. Está aqui comigo o médico oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e presidente do Instituto, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Muito bem-vindo, Dr. Leôncio, muito obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Dr. Leôncio, geralmente não se cuida dos olhos até que você sinta algum sintoma, né? A maioria das pessoas é assim? É um fato. Nós fizemos uma recente pesquisa numa mídia social, onde participaram praticamente mil e poucas pessoas, e 64% das pessoas responderam que esperam algum sinal ou sintoma ocular para daí procurarem um oftalmologista. Isso é um problema, porque a grande maioria das doenças oculares, isto é até uma orientação da OMS, necessita de prevenção, ou seja, elas são curáveis se prevenidas. Doutor, então, qual que seria o ideal para se vir até o oftalmologista e fazer uma prevenção? Tem um período ideal, uma vez por ano, por exemplo, ou não? Qual que seria a frequência? A prevenção, ela inicia ainda no útero materno. O pré-natal já está fazendo também a prevenção da saúde ocular. Nós precisamos evitar a toxoplasmose, por isso é pedida a sorologia das mães. Logo ao nascimento é desejável aquele teste do olhinho, que em nossa cidade tem lei municipal para tal, onde aquele reflexo vermelho indesejável nas fotos mostra que a luz entrou e saiu do olho, com isso deixa livre a criança do diagnóstico de uma catarata congênita ou mesmo de algum tumor intraocular. Isso é fundamental que seja feito ainda no berçário, nas primeiras horas de vida. E aí depois, para a idade escolar, é importante também, antes de iniciar a idade escolar, antes de começar na escolinha, é importante que a mãe leve e conheça para ver se existe algum sintoma, porque acho que é difícil a identificação desse sintoma, de algum sintoma na criança, né? Como que ela vai reclamar de algum sintoma no olho, a não ser que seja muito dolorido? Você colocou muito bem. Não existe, a criança, ela não chega e fala, mãe, estou vendo embaçado. O paradigma dela é outro. Então, o exame da acuidade visual é muito importante. Nós já examinamos aí na rede municipal, num projeto que fizemos um ano anterior, ou Mais Visão, criamos de 36 a 37 mil crianças e depois examinamos as crianças necessárias e demos óculos a essas crianças. E vimos os indicadores que saíram dessas crianças que passaram a usar óculos. O aprendizado, a realização de tarefas, a resposta ao ensino foi muito positiva. E também pudemos ver que essas crianças tiveram um menor índice de evasão escolar e de repetência. A visão é o mais importante dos sentidos. O primeiro sinal, ela pode interferir na qualidade de vida e na qualidade de aprendizado e de relacionamento de uma criança. Por isso, 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pelo sentido da visão. É o nosso entendimento com ele, né? Sem dúvida. Doutor Leôncio, e os problemas oculares podem surgir em qualquer idade? Podem. Muitas vezes a criança já tem a necessidade de usar óculos desde criança, porque já vem com alguma carga genética dos pais, de uma alta miopia. Mas a gente costuma detectar logo ali no primeiro exame, na fase pré-escolar, ali em torno dos 3, 4 anos de idade, é desejável que a criança já faça uma medida da acuidade visual. Se algum problema mais sério, algum vício de refração na família, algum caso de antecedentes positivos na família para problemas visuais, esse exame deve ser anterior. Ou mesmo se algum problema que a mãe note, algum olhinho que esteja entortando, alguma coisa. Então, nós fazemos aos 3 anos, daí a cada 3 anos, mais ou menos, repetimos o exame. Aos 18 anos, geralmente, os jovens do sexo masculino fazem o alistamento militar, lá é feito um exame. Quando a pessoa também vai tirar a CNH, né, a carteira de habilitação, ela também acaba fazendo o exame da acuidade visual.
Agora, qualquer cefaleia, qualquer distúrbio, qualquer aproximação da televisão, algo que a mãe note, ou mesmo já o adolescente note que não esteja enxergando bem, deve procurar o oftalmologista. Aos 40 anos, surge a presbiopia, aquele problema da vista cansada. Então, aí precisa de um exame oftalmológico, não só para corrigir, muitas vezes, essa necessidade do uso de perto, que atinge aí grande parte da nossa população, em torno de 95% das pessoas vão ter problema aí em torno dos 40 e poucos anos de idade para leitura. E se tiverem alguma doença associada, como como diabetes, hipertensão arterial, algum problema reumatológico, os retornos devem ser feitos dentro de cada 6 meses, 8 meses, conforme tiver ocorrendo alguma alteração da doença sistêmica no sistema ocular. Então não tem um período ideal, assim, um mínimo ideal, um máximo que o doutor acha que a população deveria procurar? Tem esses interstícios que eu diria a cada 2, 3 anos é fundamental um check-up da visão. Doutor, e os problemas mais comuns de visão, quais são? Vamos falar um pouquinho sobre eles. O astigmatismo, por exemplo, gostaria que o doutor falasse um pouco sobre ele, a principal faixa etária que atinge, se existe uma principal faixa etária. Você colocou muito bem. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o problema mais sério de visão é a falta do uso do óculos. Então, nós temos aí índices de que a população brasileira, 50% precisa usar óculos. E nós temos em torno de 23% do uso de óculos. E uma boa acuidade visual melhora o seu rendimento profissional ou mesmo as suas atividades, a sua resposta. Hoje, que o mundo tem tanta tecnologia da informação, é fundamental isso. Portanto, nós temos que corrigir a miopia, que é a visão pior de longe e melhor de perto. Temos que corrigir a hipermetropia, que é a visão pior para perto e melhor para longe. E o astigmatismo, que é um problema na curvatura da córnea, muitas vezes, que pode estar associado à miopia ou à hipermetropia. E, doutor, a vista cansada também é bem comum, é uma doença bem comum, uma reclamação bem comum de ter a vista cansada. Aí depende de uma determinada idade também, ou não, depende do seu trabalho, por exemplo, da frequência com que fica no computador, quem trabalha com computador. Sem dúvida. Hoje nós temos uma geração que já está vindo desde muito cedo utilizando computador, tablet, telefones, ou seja, telas diminutas cada vez mais. E as crianças já estão iniciando desde o berço, né? Muitas vezes a mãe lança a mão de qualquer dessas engenhocas eletrônicas para entretenimento da criança. Espera-se que a gente tenha uma população mais míope pela acomodação, por uso muito proximal da visão desde muito cedo. Mas muitas vezes na medicina nós levamos aí 10, 15 anos para nos certificarmos de alguma alteração que está sendo causada. E também as pessoas ali em torno dos 40 anos também estão tendo dificuldade, porque lê-se muito a tela dos smartphones, dos tablets, né, por mensagens eletrônicas ou mesmo por mídias sociais. Então a nossa visão média e perto, bem proximal, está tendo uma solicitação muito grande. Então a presbiopia muitas vezes aparece precocemente, principalmente nos hipermétropes, e faz-se necessário talvez o uso do óculos mais precoce. E o doutor falou desse dado da OMS, por que o doutor acredita que a maioria não use óculos? Tem aí algum preconceito com óculos, não gosta, por quê? Tem muitos preconceitos, né? Tem a vaidade, tem muitas vezes a pessoa achar que não há necessidade do óculos por pouco grau e lança a mão de outros subterfúgios aí. Mas o ideal é que tenha a sua boa visão e, se necessário, corrigida.
Corrigida sempre, né, doutor? Sempre. Com óculos ou lente de contato. Aí vai depender ou em alguns do casos até com a cirurgia refrativa. Doutor, ainda falando um pouquinho sobre algumas doenças comuns, a gente também tem a catarata e o glaucoma. A catarata estima-se que a população mundial, né, com mais de 65 anos, seja metade da população mundial com mais de 65 anos tenha catarata. Fala um pouquinho sobre como é essa doença pra gente, como identificá-la, quais são os sintomas? A catarata, com a nossa sobrevida, né, a sobrevida do brasileiro está aumentando, eu sempre brinco com o portador de catarata, que quem viver terá. Nós temos uma lente, nós nascemos com uma lente extremamente transparente, que fica aqui atrás do colorido do olho. E nós nascemos com essa lente, que é o cristalino, que nos faz enxergar. E justamente a catarata é a opacificação dessa lente, que é cristalina, e ela acaba ficando opaca como essa aqui. Por problemas relacionados à radiação ultravioleta, né? A radiação UV aumenta em 60% as chances de ter catarata. O sal da nossa alimentação pode ter alguma relação. Essa infinidade de medicamentos que a gente toma hoje para controlar a hipertensão arterial, ou mesmo para controlar a glicemia, isso fazem a catarata aparecer até um pouquinho antes. Após os 55 anos de idade, a gente já tem visto catarata. Existe a catarata traumática, existe a catarata congênita, a criança que nasce com catarata, existem outras, mas 95% das cataratas têm relação com a idade. E o tratamento da catarata é sempre cirúrgico. Nós vamos ter que substituir aquela lente opaca por uma lente intraocular. Esse é um modelo 100 vezes maior, que vai atrás do colorido do olho. E hoje, na correção cirúrgica da catarata, nós temos também, nós podemos corrigir o astigmatismo, podemos corrigir a hipermetropia, podemos corrigir a miopia e podemos corrigir até a presbiopia. Ou seja, hoje, quem opera a catarata pode deixar de usar óculos e ter uma excelente qualidade de visão e qualidade de vida. É o que nós chamamos de catarata com foco refrativo. Ou seja, você opera a catarata, remove a opacidade e a pessoa muitas vezes deixa de usar óculos. É importante, né, doutor? E dizem que, segundo pesquisas, cerca de 120 mil novos casos por ano de quem tem catarata, e é uma cegueira evitável, geralmente, porque ela pode causar cegueira. A gente está falando aí de uma doença que pode causar a cegueira. E se ela é tratada, claramente, pelo que o doutor explicou, não. A catarata é a maior causa de cegueira reversível. É uma cirurgia eletiva. Quando o paciente começa a não conseguir renovar a sua carteira de habilitação, sua CNH, ele tem limitação das suas atividades pela visão, está indicada a cirurgia. Isso varia muitas vezes de hábito, de estilo de vida entre um paciente e outro. É a cirurgia, acho que, mais praticada no mundo de hoje, em todos os países, tem uma taxa de sucesso altíssimo. Doutor, e o glaucoma também há uma preocupação porque ele pode causar a cegueira também, e ele tem a ver com a pressão ocular. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, dessa pressão ocular, como que ela interfere na saúde e na visão. O glaucoma é o oposto da catarata. É a maior causa de cegueira irreversível no nosso mundo atual. O glaucoma, o que você perdeu de visão, perdido está. Então, o tratamento, a prevenção são balizados para evitar que você perca visão, porque tem relação com as células nervosas da retina, tem relação com o nervo óptico. Para desenvolver o glaucoma, nós temos 3 alterações fundamentais. O fator de risco número 1 para desenvolver o glaucoma é a pressão intraocular.
O globo ocular, o olho, ele tem um sistema de controle de pressão. Ele produz um líquido e escoa esse líquido, que é o humor aquoso. E não tem nada a ver com a pressão arterial. Quem mede a pressão intraocular é sempre o oftalmologista. E por isso que a consulta oftalmológica é importante, porque nós vamos fazer a prevenção do glaucoma, principalmente após os 30, 35 anos de idade, aos 40. É fundamental diagnosticarmos se o fator de risco número 1 do glaucoma não está alterado, que é a pressão intraocular. Segundo fator é a alteração do campo visual. O glaucoma vai sorrateiramente, sem a pessoa perceber, porque ele é indolor e é muito lento, tirando a visão periférica. Então é importante, muitas vezes, controlar a pressão, ver o campo visual e se não há nenhuma alteração na papila do nervo óptico, no exame que é oftalmoscópico, na retina, se não tem nenhuma alteração do nervo óptico, alguma escavação. E o glaucoma quase sempre o tratamento é clínico, é com colírios. Hoje nós temos vários colírios do glaucoma com distribuição nas farmácias de alto custo ou mesmo na farmácia popular. Não são colírios baratos, mas a aderência ao tratamento do glaucoma é fundamental. Uma vez diagnosticado o glaucoma, a pessoa muitas vezes vai ter de utilizar gotas, vai ter de utilizar colírios por toda uma vida. O Momento de Saúde vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre saúde dos olhos. Está aqui comigo o oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio, no último bloco a gente falou sobre as principais doenças que podem causar cegueira, entre elas o glaucoma e a catarata. Ainda a gente pode reconhecer outras dentro desse padrão. A degeneração macular, a retinopatia diabética e o descolamento de retina. Eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho sobre elas pra gente e se é fácil identificar os sintomas, se tem sintomas parecidos. Sim, com relação à retinopatia diabética, hoje nós temos uma população muito grande de diabéticos e nem sempre o diabético está bem controlado, né? E como nós estamos diagnosticando o diabetes até precocemente, nós estamos de um bom controle da glicemia para que ele não venha afetar. Um diabético que não controle bem a visão, depois dos seus 5 anos, 10 anos de diabetes, ele vai ter alterações oculares na retina, vão formar novos vasos, que muitas vezes são mal formados, sangram e podem levar até o descolamento da retina. Então é fundamental quem tem diabetes também passar pelo oftalmologista e fazer o mapeamento retiniano, uma retinografia, o exame do fundo do olho, para a gente poder ver se o diabetes não está causando alteração na visão. Porque também, muitas vezes, o que você perdeu de visão na retinopatia diabética é difícil de recuperar. Outro problema também é a retinopatia por hipertensão arterial. Nós temos hoje uma grande população de hipertensos. O brasileiro tem o mau hábito de comer com saleiro à mesa, complementar mais sal. Isso altera o controle da pressão arterial e leva a quem tem uma hipertensão arterial descontrolada também ter alterações oculares, vasculares pela hipertensão. O descolamento da retina, ele ocorre mais frequente muitas vezes no alto míope, em miopias maiores que 6, 7 graus. Esse míope está mais predisposto a ter o descolamento da retina. Ele pode ocorrer de uma maneira que nós ignoramos, pode estar relacionado a um trauma. E o descolamento da retina também é sempre cirúrgico. Hoje nós temos injeção de gases, nós temos a cirurgia convencional, temos a vitrectomia que pode estar associada. Também o diagnóstico de uma lesão predisponente ao descolamento precocemente,
o diagnóstico da retinopatia diabética precoce, nos levam muitas vezes a tratamentos preventivos para que ocorra o descolamento, o que muitas vezes o sucesso cirúrgico não é tão desejável. Então, para a maioria delas, há prevenção e tem cura. E tem cura. Doutora, alergias também são muito comuns, né, nos olhos. Outono também fica um pouquinho mais grave essa situação por causa do clima seco e tudo mais. Quais as alergias comuns nessa época? A alergia ocular, ela ocorre em 6 em cada 10 alérgicos. Esse é um dado da Sociedade Internacional de Alergologia. Então, porque a mucosa que reveste o olho, ela é muito parecida com a mesma mucosa que reveste o nariz ou a parte traqueal. Então, cada 6 pessoas que têm alergia ocular, ela também manifesta alergia sistêmica. E o tratamento são com colírios antialérgicos, buscar quem é o alérgeno, né? O que está causando alergia, o que nem sempre é fácil. Agora, o alérgico ocular tem um agravante. Muitas vezes ele coça o olho. E coçar o olho é um ato indesejável, porque nós estamos vendo uma população muito grande que está agredindo esses tecidos oculares nobres e adquirindo ceratocone. O ceratocone tem muita relação com a alergia e eu creio que pelo hábito de coçar desesperadamente os 2 olhos. O ceratocone é um abaulamento da córnea, né? A córnea é como se fosse o vidro do relógio. E aqui vai abaulando, vai afinando, criando um astigmatismo alto, um problema de medidas ceratométricas sério e também uma alta miopia. E hoje nós vemos muitos jovens com ceratocone. Sem dúvida, o tratamento do ceratocone mudou muito. Hoje nós temos o crosslink, que é a radiação ultravioleta, que é associada à ribonoflavina, ela causa uma nova estruturação das fibras de colágeno corneano. Nós temos os anéis, que através do laser de femtosegundo você consegue retificar a curvatura dessa córnea. Temos os transplantes de córnea, que muitas vezes são lamelares, mas nós temos conseguido diminuir muito o transplante de córnea com o crosslink ou mesmo com as lentes de contato. Hoje existe uma geração de lentes de contato que foram desenvolvidas para o tratamento do ceratocone, que tem uma boa aceitação, que não causa mais tanta alteração. A adaptação melhorou muito e a qualidade de visão e de vida do portador do ceratocone melhorou muito. Ceratocone é permanente, então você sempre vai ter que cuidar. Nós, hoje, com as tomografias da córnea, temos diagnosticado o ceratocone mais precocemente. E digo isso em crianças de 9, 11, 12 anos, que estão naquela fase alérgica e coçando o olho. Quando nós diagnosticamos, vendo que a ceratometria das crianças está aumentada, nós aplicamos o crosslink e a gente tem conseguido estacionar a progressão ceratométrica de muitos casos hoje em dia com o crosslink corneano. E daí sim a correção com essa nova geração de lentes de contato, sejam as lentes esclerais ou mesmo as lentes com adaptação guiada pela tomo ou pela topografia da córnea. Doutor, e a conjuntivite, né? É tão comum a gente ver tanta gente reclamando, né, de conjuntivite. E aí, como que é a conjuntivite? O que é essa infecção no olho? Nós temos tudo para aumentar as conjuntivites, né? A gente frequenta as aglomerações, a gente esquece de lavar as mãos, nós compartilhamos muitas vezes a toalha de rosto, nós toda hora estamos no teclado, chega no teclado do computador, vai lá, teclas, maçanetas, as asas de torneira, a alça do carrinho do supermercado é um dos agentes de transmissão de conjuntivite mais importante. E nós temos 2 conjuntivites importantes, as bacterianas,
que dão aquela secreção amarelada, que amanhece com o olho grudado. E temos também as virais, que são epidêmicas, que têm muita relação com as aglomerações e com todos esses fatores que eu citei que podem transmiti-las. Então, nós precisamos ficar atentos. A viral, a secreção é mais aquosa, tem um edema maior, um inchaço maior do globo ocular e nem tanta secreção. E, doutor, recentemente eu ouvi falar de celulite orbitária. É meio estranho até, né? Eu descobri porque na Câmara de Campinas, na TV Câmara, tem a nossa jornalista Rafaela e ela estava com celulite e conjuntivite. Doutor, e assim, o olho dela fechou, a gente vai mostrar umas imagens aí, o olho dela fechou completamente. Como que é essa celulite, doutor? Como que é um vírus? Como que a gente pega isso? Como que a gente tem isso? A celulite varia mais ou menos de acordo com a idade, né? As crianças ali em torno dos 5 aos 10 anos, elas têm muita celulite associada à gripe. Já no caso que você citou, creio eu, que pode ter sido uma complicação da conjuntivite. A celulite o globo ocular, ele fica dentro de uma caixa óssea, que é a órbita, e ele é envolvido todo com, entre aspas, um colchãozinho, um tecido protetor, que é gorduroso. E a celulite é a inflamação desse tecido que fica periocular. E tem íntima relação com as meninges, com tecidos cerebrais, pode até ter complicações no não tratamento de uma celulite orbitária, compressão do nervo óptico. Pode causar meningite, é isso mesmo? Pode causar meningite ou pode mesmo ter complicação da visão por sofrimento do nervo óptico. Mais uma vez diagnosticado, tem o seu tratamento, nós precisamos ver o agente etiológico, quem que é o agente causador da celulite orbitária, qual é a bactéria que está causando e tratar. Hoje nós temos um arsenal terapêutico antibiótico grande e temos conseguido muito sucesso no tratamento das celulites orbitárias. E raspagem é comum, fazer raspagem na celulite? A raspagem ocorre muitas vezes por membranas que crescem advindas do vírus na conjuntivite viral, que a grande maioria dos casos é por uma das 3 ou 4 cepas dos 49 sorotipos de adenovírus. O Momento de Saúde vai para mais um intervalinho e já voltamos. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre saúde dos olhos. Está aqui comigo o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio, sobre cirurgias agora e sobre os tratamentos, um pouquinho, a gente falou sobre as doenças, as mais comuns, sobre agora tratamentos, os tratamentos indicados com a cirurgia refrativa. Fala um pouco dela pra gente, do que ela é e quais os tratamentos, em quais casos que ela é indicada? Hoje nós temos uma excelência na cirurgia refrativa. Nós temos os lasers de última geração através do laser de femtosegundo, que proporciona fazer um flap, uma fatiazinha da córnea, uma lamela, para aplicação de outro laser para correção do vício de refração. Ou seja, nós conseguimos hoje corrigir o astigmatismo, conseguimos corrigir a miopia e conseguimos corrigir também a hipermetropia e até construir córneas que também enxergue de longe e de perto. Seja ela pelo método da monovisão, ou seja também pela correção asférica da córnea. Nós temos assim um arsenal terapêutico muito grande, mas também nós temos que fazer um estudo prévio para saber se essa córnea que vai ser submetida a esse conjunto de tecnologias, seja pelo laser de femtosegundo ou pelo excimer laser, se ela pode ter essa nova forma, essa nova curvatura. E isso, os exames prévios à cirurgia são fundamentais
para indicarem as técnicas da cirurgia refrativa ou contraindicarem essas técnicas. E a respeito dos transplantes, doutor? Agora, o doutor já comentou antes que diminuiu muito devido aos tratamentos hoje em dia. Ainda existe muito transplante? Os casos recomendados quais são? A indicação número 1 do transplante é o ceratocone. É onde nós realizamos o maior número de casos. E tem diminuído porque as terapêuticas para o ceratocone, quer seja o crosslink, o anel ou as lentes de contato, têm sido eficazes no transplante, para diminuir o número de candidatos ao transplante. Agora, o laser de Fento II, que seria 1 elevado a menos 15, a velocidade desse laser, ele está revolucionando o transplante. Nós podemos fazer transplante só de uma camada da córnea, só de outra, e isso tem dado uma rejeição muito menor aos transplantes, tem dado também uma sobrevida maior aos transplantes de córnea. Sem dúvida, são tecnologias que vieram para ficar na oftalmologia. Doutora, a respeito então agora de lentes ou os óculos, muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda. O que usar, lente ou óculos? O que o doutor indica? Aí depende do caso. A gente falou um pouquinho aquela hora que, no primeiro bloco, na realidade, que ainda existe um pouco de preconceito sobre os óculos. Eu gostaria que o doutor falasse em que casos indicados e por que preferir um ou outro. Existem casos, quando a metropia, ou seja, quando o vício de refração não é muito alto, até 2 graus, 3 graus, a visão que o óculos dá, seja na miopia ou na hipermetropia, e a lente é praticamente a mesma. Agora, quando você coloca um vício de refração maior, a lente de contato ela pode dar um campo visual muito maior que o óculos. Não é só a vaidade que leva um míope médio ou alto a preferir a lente, é porque ele tem um campo de visão maior. Mas, sem dúvida, as lentes gelatinosas, aquelas molinhas, as hidrofílicas, elas não corrigem muito o astigmatismo. Então, quando está associado ao astigmatismo, precisam de lentes hidrofílicas, gelatinosas, tóricas, que corrigem a miopia ou a hipermetropia e também o astigmatismo. Se o astigmatismo for mais alto que 1 grau e 75, 2 graus, já há necessidade das lentes gaspermeáveis, aquelas mais durinhas, para boa visão. E a lente de contato sempre requer um treinamento, requer um maior conhecimento que o usuário tenha do seu olho. Ele não pode, se estiver incomodando, se tiver o olho um pouco irritado, um pouco vermelho, ele precisa naquele dia dar um repouso para o olho e usar o óculos. O óculos é o estepe do usuário da lente de contato. E a lente de contato requer muita higiene na manipulação. E os cuidados, doutor, com essa lente? Muitos cuidados. Não são todas as lentes que permitem você tirar um cochilo, dormir um pouquinho com ela. As lentes necessitam uma boa asepsia, né? Um bom acondicionamento, a higiene do seu estojo, uma boa higiene das mãos antes de manipulá-la. E sempre qualquer alteração, um olho vermelho, busque o oftalmologista, evite de colocar a lente, de abusar do uso da lente de contato. Hoje nós vemos muitas pessoas que têm complicações sérias da lente de contato pelo excesso de uso, o excesso da carga horária que ele fica com a lente. A lente é de uso quinzenal ou semanal, ele fica 1 mês. E até a falta de cuidado também complica. Falta de cuidado, é isso que traz a complicação e muitas vezes sequelas para o usuário da lente de contato. Doutor, nessa linha de cuidados aí, de ter um olho saudável, o uso de maquiagem, o que o doutor recomenda? Eu sei que o mau uso dela, o uso inadequado, pode dar conjuntivite alérgica, entre outras, dermatites palpebrais, entre outras coisas. Fala um pouquinho como que a gente deve usar, limpar os olhos, retirar essa maquiagem. Existem alguns fatores.
O desejável é que esse pretinho que vocês usam no olho seja sempre colocado na parte externa, ou seja, dos cílios para fora. Evitar de colocá-lo na rima palpebral, porque muitas vezes ele pode entrar no olho e aí sim causar alergia. Quem é alérgico, tentar lançar a mão de maquiagem antialérgica e também de demaquilantes antialérgicos. Evitar de compartilhar maquiagem com outra pessoa. E saber que a maquiagem também tem data de vencimento, porque ela pode ser um fator para uma conjuntivite não só alérgica, como até mesmo bacteriana. Doutor, e evitar sombras, por exemplo, com pigmentos brilhantes ou cílios postiços por causa da cola, também ajuda? Se a pessoa tiver uma manipulação adequada e não for alérgica, esporadicamente ela pode utilizar. Agora, se ela manipular inadequadamente uma cola de um cílio postiço ou mesmo qualquer produto cosmético, ela poderá ter alguma complicação ocular. Doutor, e produtos indicados para retirar essa maquiagem dos olhos? São os hipoalergênicos. E existem aí shampoo, às vezes o shampoo neutro que a gente utiliza até nos bebês. Shampoo infantil, né? Dizem que é muito bom. O shampoo infantil pode ser utilizado. Existem algumas soluções oculares para limpeza da região palpebral, para o tratamento da blefarite. Tem algumas soluções que também têm a sua indicação nas pessoas mais sensíveis. E a gente também tem que ter cuidado com a aplicação do colírio, né, doutor? Como que deve aplicar? Como que é uma boa aplicação do colírio para cuidar do olho sem causar nenhum dano aí? Muitos brasileiros não sabem utilizar o colírio, né? O colírio, basta uma gota, desde que ela seja pingada aqui no fundo de saco, nesse espaçozinho criado entre a pálpebra inferior e o globo ocular. Uma gota nessa região é eficaz para o tratamento. É o suficiente. É o suficiente. E sempre com indicação médica, né, doutor? Porque sempre. Geralmente se compra na farmácia, eu tô com uma leve ardência no olho, vou pingar um pouquinho de colírio para resolver. Não. Não, o colírio também tem data de vencimento, não deve ser compartilhado. Nós temos colírios com princípio ativo da cortisona, do corticoide, que pode levar ao glaucoma e à catarata. Doutora, a saúde geral da gente pode afetar a nossa visão? Sem dúvida. O olho está intimamente ligado ao nosso sistema todo. Então, várias doenças sistêmicas têm ação ocular. Doutor, e ler com a luz fraca ou assistir TV demais pode prejudicar a visão? A gente tem um monte de mitos e verdades aí a respeito da visão. Esse é um deles? Prejudica a visão mesmo? Isso é mito. A visão estando corrigida para quem tem necessidade do uso de óculos, ela não tem desgaste. Mesmo para quem também, como a gente já havia dito no primeiro bloco, quem utiliza muito computador? Já o computador muda um pouco. Porque muitas vezes nós fizemos alguns trabalhos, algumas pesquisas, e nós sabemos que após 120 minutos ou 2 horas ininterruptas frente a um monitor, seja ele do computador, ou de um tablet, ou de um smartphone, você vai ter algum ressecamento ocular. Porque quando você está muito atento ao monitor, você pisca menos e você produz menos lágrima. E o ideal é que você trabalhe frente ao micro 40, 50 minutos e dê um descanso de 10 minutos olhando em outra distância focal. E se sentir que o olho está seco, lançar mão de alguma lágrima artificial. E uso de óculos, doutor, óculos de sol. A gente falou de óculos de grau e não falamos do óculos de sol. Indicação para o uso de óculos de sol, aquele que a gente compra na ótica, não aquele que a gente compra na rua. A proteção ultravioleta é fundamental. A proteção ultravioleta é uma película incolor que vai aos óculos. Você pode ter um óculos incolor de grau com proteção ultravioleta e pode ter um solar com proteção ultravioleta. O fato da lente ser escura não quer dizer que ela lhe protege da radiação ou do sol.
E num país que nós temos uma carga solar muito alta, e hoje com a rarefação da camada de ozônio, seria desejável que nós utilizássemos mais a proteção UV em todos os nossos óculos, ou mesmo no nossa vida diária aos ambientes externos. Porque cada vez mais nós temos visto os picos de radiação. Eu creio que isso em breve vai estar incluso na nossa previsão meteorológica. Doutor, a alimentação também é muito importante para a saúde ocular? Sem dúvida, nós temos aí zeaxantina, luteína, que são nutrientes que fazem muita contribuição a uma boa saúde ocular. O ômega 3 melhora a lacrimação também. Então, sempre os vegetais, os legumes, vitaminas mais D e E verdes, também, são os melhores para os olhos. Sem contar que a vitamina D e E tem uma indicação muito importante, uma boa visão. Doutor, e para encerrar o programa de hoje, gostaria que o doutor desse dicas a quem nos assiste, para quem quer ter uma saúde ocular boa, uma visão boa, assim, para o resto da vida, ao longo da vida. E os cuidados básicos com os olhos que a gente deve ter no nosso dia a dia. Os olhos devem sempre ser checados, ou seja, a porta de entrada para a saúde ocular é a consulta com o médico oftalmologista. Se necessário, a correção óptica, uma boa alimentação com frutas, verduras e legumes, para termos um aporte vitamínico muito bom. Devemos evitar de tocar aos olhos com as mãos indevidamente limpas, sempre limpá-las antes de tocar aos olhos, não coçar os olhos, ter cuidado na carga horária que ficamos junto à telinha do microcomputador, nunca exceder 50 minutos consecutivos. Devemos, aos usuários de lente de contato, ter boa higiene, muito cuidado na manipulação das lentes de contato. Doutor, muito obrigada, viu, pela presença, pela entrevista. Agradeço muito. Eu que agradeço a você e a toda a equipe da TV Câmara de Campinas. Muito obrigada. O Momento Saúde de hoje fica por aqui. Até breve.